Evangelho de Mateus 7, de 21 a 29. Naquele tempo de Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônio? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, eles ensinavam como quem tem autoridade, não como o mestre da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Concluindo o Sermão da Montanha, Jesus propõe a seus discípulos um avanço para além do comum, do cotidiano das pessoas, do mais ou menos da vida, daqueles que acham que dizer Senhor, Senhor é suficiente para conquistar o reino de Deus, mas continuam seguindo seus caprichos, suas velhas ideias, seus interesses. Muitos pensam que agindo dessa forma são suficientes, prudentes, pois fazem que sua inteligência aponta como certo. Certamente muitos nem sequer invocam o nome do Senhor. O discípulo é convidado a ultrapassar essa realidade até atingir o essencial, escondido de muitos olhos e corações. É necessário fazer a vontade do Pai, pôr em prática o que Ele deseja. A pergunta é, qual é a vontade do Pai? Na Transfiguração o Pai diz, este é o meu Filho amado, escutai-o. Antes de tudo fazer a vontade do Pai, escutar o seu Filho Jesus Cristo, que é a sua palavra, a palavra de salvação. A escuta exige atenção, percepção, respeito, obediência, afeto e decisão. O discípulo é convidado a escutar atentamente a palavra do Pai. Uma vez envolvido por ela, decidir-se a proclamá-la pelo mundo inteiro, mediante testemunho de uma vida apaixonada pela causa do reino de Deus. Pregar a palavra com entusiasmo, sendo porém indiferente a ela na prática do dia a dia, é ser falso profeta, pois indica a existência de interesses diversos de vontade do Senhor. Muitos nos enganam com manifestações públicas de curas e libertações, aparentes milagres, expressões cantadoras, como se fossem manifestações do Espírito de Deus. Apelo para a música, para o show, o espetáculo, a fim de atrair as pessoas inocentes, porque de outro modo não teria o seu comércio funcionando. Leia a Bíblia, decora a palavra de Deus, interpreta como quer, julga os demais, são os únicos santos, estão vivendo no céu. Difamam a igreja de Cristo, mandam todos os que não partilham de suas ideias para o inferno. São tiranos, são discípulos de suas emoções desequilibradas e amigos do dinheiro. Trata-se de pessoas que realmente fazem mal e que agem dessa forma não pode ficar ao lado de Jesus, que disse, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Fazer a vontade do Pai também colocar em prática a lei de Deus, os seus mandamentos, inclusive que reside a prova de amor por Ele. O discípulo diz, Senhor, Senhor, que atitude com amor, com encanto nos olhos e na alma, com a própria vida. O mais ensinar como dizer Senhor, Senhor, dar a vida pelo outro é dizer, para Ele eu te amo. Assim fez Jesus, o mesmo fizer milagre de cristão por Jesus Cristo. Ainda o mesmo continua a igreja fazendo nos tempos atuais e nunca deixará de fazê-lo enquanto este mundo existir. Em cada cristão, em cada discípulo existe o chamado a viver de modo pleno o mandamento do Senhor. Ser todo para Deus e todo para a salvação dos homens. Fazer a vontade do Pai é viver do jeito como Jesus viveu, sendo todo para o Pai e todo para a humanidade, na condição de servo, obediente, absolutamente enraizado no objetivo salvífico da humanidade. Toda a sua vida aqui foi revelação de Deus, do homem, da verdade, do amor, da vida, da mais elevada missão da humanidade. Na sua vida combateu a sede do poder do mundo, com a missão dos homens a exploração de uns pelos outros, a soberba dos dirigentes intelectuais, a armadilha do apego às coisas terrenas, a si mesmo e aos outros, a insensatez do homem de achar em si mesmo já possui o necessário, que é autossuficiente ou ainda absolutamente autônomo. Fazer a vontade do Pai é escutar o Filho, cumprir a lei de Deus e viver a condição de servo, abraçado por Jesus. Somente por meio de Jesus Cristo seguir seus passos, vivendo como ele viveu, que o discípulo colocará em prática a vontade de Deus e entrará no reino do céu. Dessa forma estará o discípulo construindo sobre a rocha o que é Cristo mesmo. Fora de Cristo não existe futuro, pois é a insensatez construir sem alicerce, sem a verdade prescindido da palavra de Deus. Não será a mínima vontade de estar com você e todos os meus irmãos na casa do Pai do céu. Vivamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivamos em nome do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos em nome do nosso Deus e nosso Pai. Vivamos com amor aos irmãos.